Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Sempre tô vindo aqui falar sobre os resultados da molecada da base, e alguns são parâmetro, outros nem tanto, mas o fato é que o Bahia tá conseguindo ter grande destaque, grande desempenho, independente do torneio, independente da categoria. A gente trouxe hoje triunfo fora de casa contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileiro Sub-20. A gente já trouxe aqui 15-0, 7-0, 8-0 em outras categorias em âmbito estadual. E agora, meus amigos, o Sub-10 do Bahia aplicou na Gold Cup simplesmente 7-2 no Esporte Clube do Recife. Exatamente 7-2, meus amigos, e tá invicto aí a 6 jogos em Goiânia e vai enfrentar o Vasco na próxima fase, tá? Então a molecada da base tá mostrando aí seu valor, tá mostrando que o projeto tem sido pensado, articulado de maneira inteligente, estratégica, existe metodologia, existe um critério, as coisas estão sendo desenvolvidas da melhor maneira possível. Parabéns aí pra molecada da base do Bahia por mais esse resultado positivo, por mais esse resultado destacado. Vamos falar agora sobre o time profissional, sobre o time principal, vamos falar sobre o jogo de domingo contra a equipe do Palmeiras. David Duarte, que voltou no último jogo, voltou muito bem, deu entrevista coletiva. Entrevista coletiva com o zagueiro David Duarte. David, bom dia. Pergunta de Lucas César e Reginaldo Lima. O Bahia viu um triunfo importante na quarta-feira. Qual o estado de confiança que vocês chegam para esse jogo contra o Palmeiras? Na sua visão, o Bahia tem condições de buscar o triunfo diante de um time tão forte? Ambiente bom é ambiente de triunfo, né? Então, com certeza, esse triunfo na quarta-feira nos motiva, né? Nos deixa confiante para domingo, né? Que é um jogo dificílimo contra o líder do campeonato. Mas como a gente... nossos objetivos esse ano é o maior possível, então a gente chega confiante para vencer dentro da nossa casa. A pergunta de Manuel Nascimento Pititinga é, para você, como foi o enfrentamento com Viveiros, um jogador de tamanha intensidade, e se ele credencia a seguir jogando? É um jogador muito forte, né? Um jogador que a gente conhece aí do ano passado, mas eu estava bem preparado, estava me dedicando fisicamente para chegar no jogo e conseguir suportar, né, essa pressão, essa intensidade que a gente saberia como é que seria o jogo, a partida. Mas fui feliz, graças a Deus, e agora, se Deus quiser, retomar aí a sequência para os próximos jogos. Pergunta de Oswaldo Barreto David, o campeonato entra na sua 10ª rodada e o Bahia faz um duelo direto contra o Palmeiras. Com parte do campeonato já em andamento, o elenco do Bahia já conversa sobre essa possibilidade de ponto a ponto, de a cada jogo também conversar sobre a parte de cima da tabela? A gente conversa isso aí desde antes de começar um campeonato. Nosso objetivo, lógico, é ser campeão de tudo que a gente disputa. Mas com certeza, sim, a gente se vê ali, né, na parte de cima da tabela, jogando em casa, né, contra o líder, ainda com um jogo a menos. Então, com certeza, a gente vê com bons olhos esse início de campeonato e esperamos chegar no final, no topo da tabela. A penúltima pergunta é de Alexandre Afonso. David, ao longo de sua carreira, sempre se destacou pela questão física e também pelo jogo aéreo, mas hoje o futebol exige um pouquinho mais dos zagueiros, a questão da mobilidade, da saída de jogo. Dentro do modelo de jogo do Bahia e também das suas características que o Rogério sempre fala, como você tem trabalhado para qualificar ainda mais esses quesitos como saída de jogo, controle de posse? No dia a dia, no treino a treino, aqui a gente tem o Nelson, né, que é da parte técnica do professor, o Leandro também, onde a gente faz um trabalho à parte com os zagueiros, pós-treino. Então a gente vai se adequando, vai se encaixando, né, no que o professor pede. A última pergunta é sobre o Luciano Juba. Ele fez gol, novamente foi participativo na partida. Você, como companheiro dele, também vive a expectativa de vê-lo numa Copa do Mundo? E se você considera um dos jogadores mais diferentes do futebol brasileiro? Com certeza. Juba é craque, né? Eu acho que quem convive aqui o dia a dia, viu o que ele faz no treinamento, é surreal. E vocês conseguem ver um pouco nos jogos, lógico, mas quem convive com ele, vê o que ele faz dentro das 4 linhas ali, ele merece sim estar na Copa do Mundo. Pois bem, meus amigos, todo mundo tá vendo isso, né? Só Carlo Ancelotti
que não tem visto que Luciano Juba merece essa convocação, né, para a seleção brasileira. Meus amigos, inclusive legal esse destaque de David Duarte a respeito das metas, né? Eu falei sobre isso no último vídeo aqui no canal, sobre a fórmula que se encontra aí de dividir em blocos e estabelecendo as metas através de cada bloco. Hoje o pai de Jean Lucas postou esse registro aí na Fonte Nova, e aí, né, não é sobre ser o pai de Jean Lucas, não é sobre nada nesse sentido, não é sobre fofoca esse vídeo, é sobre o evento que aconteceu hoje de manhã da Igreja Universal lá na Fonte Nova, às 10 horas da manhã mais especificamente, só para poder até tranquilizar você, torcedor tricolor que nos acompanha, porque foi levantado ali no centro do gramado uma plataforma, né, e apenas isso. Então os fiéis, as demais pessoas que estavam presentes ali na Fonte Nova para esse evento ficaram na arquibancada mesmo, então não gerou um dano grande para o gramado, como a gente estava, né, temeroso, estava receoso de acontecer. Então, só para poder tranquilizar aí o coração de você, torcedor tricolor, que também já está na expectativa para esse jogo de domingo contra a equipe do Palmeiras. Meus amigos, minhas amigas, para fechar o nosso plantão tricolor de hoje, um anúncio inesperado por parte do Bahia. O Bahia anunciou a venda em definitiva de Miqueias para um time do Cazaquistão, o FC Kausar, né? E a gente vai trazer aqui para você, torcedor tricolor que nos acompanha, poder ver, tá? O Esporte Clube Assaf comunica a transferência em definitivo do volante Miqueias ao FC Kausar do Cazaquistão. O esquadrão permaneceu com 50% dos direitos do atleta. Ao chegar ao Bahia, Miqueias passou por Criciúma, Ituano e América Mineiro por empréstimo. No Bahia, o atleta soma 21 partidas no time profissional entre 2022 e 2023. O Bahia deseja muita sorte ao jogador nessa nova etapa da carreira. E a gente também deseja boa sorte para Miqueias, identificado, formado na base do clube. Se esperava mais, né? Se esperava que Miqueias conseguisse ali atingir um nível de performance mais elevado. Isso não aconteceu. E é isso, né? Faz parte do processo, são ciclos mesmo. Não rendeu o que se imaginava e a vida segue daquele jeito. Boa sorte aí para Miqueias. Tá tendo Super Odd, tá, gente? Na BetSup, o Brasil vencer a Copa do Mundo, uma Super Odd 20 com limite de aposta de R$100. Você pode apostar até R$100. Aposte com cuidado, com responsabilidade, e obviamente só se for maior de 18 anos. BetSul, sua bet de norte a sul. Até a próxima, eu sou mais Bahia, eu sou mais Nordeste. E você?